Nesta sessão, eu vou continuar com alguns dos segredos das orações atendidas. Na verdade, eu vou tratar de uma chave específica que é essencial para a oração efetiva. E embora esta chave seja claramente apresentada por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eu penso que a maioria dos cristãos não atentam para a sua existência, e eu creio que há falha em usar esta chave sobre a qual eu vou falar. É uma das causas principais da ineficácia no corpo de Cristo. Você já deve estar pensando, que chave é esta? E eu posso dizer que quando você ouvi-la, provavelmente você não dirá glória a Deus. Eu quero voltar mais uma vez ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar, e eu quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, e onde Jesus diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas", e aí ele descreve como os hipócritas agem. E aí ele diz no versículo 6, "Mas quando orarem", e aí ele diz o que fazer. Então ele usa a frase "quando orarem" duas vezes. Da primeira vez, ele começa com uma negativa, "não orem como os hipócritas", mas ele não termina aí, ele conclui e com uma positiva, "é assim que vocês devem orar", e na verdade nós dedicamos a nossa última sessão a analisar o padrão que ele nos deu. Mas agora eu quero avançar no mesmo capítulo 6 para os versículos 16 e 17. E aqui ele apresenta outra dimensão da oração. Ele diz: "Quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas", mas ele não para com a negativa. Muita gente acha que ele termina aí, mas ele continua no versículo seguinte: "Mas quando vocês jejuarem", e aí ele nos diz como fazer isso de uma forma aceitável a Deus. Agora eu acho que vocês percebem que há um paralelo bem próximo entre o que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre jejum. Primeiro ele diz: "Quando vocês jejuarem", e aí ele diz: "Não façam desta forma, façam daquela". Agora, na minha opinião, a frase "quando vocês orarem" indica que Jesus espera que os discípulos dele, atentem bem a isso. Quando vocês orarem, Jesus espera que os seus discípulos orem. Quantos aqui concordariam que essas palavras indicam que Jesus estava considerando o que nós, os seus discípulos, oraríamos? Ele não diz "se vocês orarem", ele diz "quando vocês orarem". E eu imagino que a maioria de nós aqui concorda que o Senhor espera de nós, como cristãos, oremos regularmente. Não está certo? Ok. Agora, nós passamos para o próximo estágio. E ele não diz "se vocês jejuarem", ele diz "quando vocês jejuarem". O que é que isso indica? Isto indica que ele espera que jejuemos da mesma maneira que ele espera que oremos. Não parece lógico? Você está aqui comigo? Ainda que talvez relutantemente, mas ainda está aqui comigo? Bem, não fique relutante. Eu concordo que esse assunto do jejum não é um daqueles para os quais dizemos facilmente glória a Deus, mas eu garanto a vocês que quando aprenderem sobre ele, vocês dirão glória a Deus. Vocês dirão obrigado, Deus, por nos dar esta chave. Veja que as palavras de Jesus sobre oração e jejum são exatamente paralelas. Quando vocês orarem, não orem desta forma, mas orem desta. Quando vocês jejuarem, não jejuem desta forma, mas jejuem desta outra.
Então Jesus põe a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. Minha conclusão é que se ele tem expectativa aqui que oremos, ele também espera que jejuemos. E eu me alegro muito porque eu tenho um grande predecessor no ministério que chegou à mesma conclusão. Na verdade, a muitos deles, Lutero chegou à mesma conclusão, mas aquele sobre o qual estou falando é John Wesley. E eu li o diário de John Wesley há alguns anos e ele mexeu comigo e me estimulou. E ele disse algo parecido com isto: eu estou convencido que se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu a necessidade de orar e não ora. E John Wesley não ordenava para o ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar, todas as quartas e sextas até as 4 horas da tarde. Era um requisito básico para ser ordenado no ministério metodista. Você pode dizer, bem, qual é o propósito de jejuar? É só para tornar a vida mais difícil para mim? Para me negar o prazer? A minha resposta seria não. Sem dúvida, há inúmeros propósitos, mas eu vou tratar apenas de um. Qual seja, é uma forma apontada por Deus para nos humilharmos. E eu vou mostrar isso a vocês de forma muito clara na Bíblia. Veja a maior e mais específica barreira para obtermos resposta às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que possa tirar esta barreira do nosso caminho vai facilitar a resposta à nossa oração. Nesses últimos dias, Deus vem pessoalmente falando comigo sobre o terrível perigo do orgulho. E Ruth, a minha esposa, pegou um livrinho que ela tem, mas que, na verdade, não prestávamos muita atenção, de Andrew Murray, que é um dos pregadores da geração passada, que continua alimentando o povo de Deus hoje. Quantos aqui já leram algum livro de Andrew Murray? Bastante gente aqui, isso é muito bom. Eu não sei quem conhece o livro. No original, o título é A Humildade do Nosso Senhor. Ele vem sendo republicado com um título mais simples. Eu acho que ficou só Humildade. E eu o li algumas semanas atrás, e ele realmente falou comigo profundamente sobre a minha própria vida. Eu já odeio o orgulho há anos, mas eu obtive uma nova visão do quão perverso e do quão maligno o orgulho é, e de como ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Essa mensagem vai por toda a Bíblia. É uma verdade universal, ela não foi demonstrada primeiramente na Terra. Sabe a primeira demonstração do mal do orgulho? Qual foi o primeiro pecado da história do universo? Me digam. Orgulho, sim. Quem cometeu o pecado? Lúcifer, isso mesmo. Um anjo no céu. E se aquele orgulho, se o pecado do orgulho pôde ser cometido no céu, fazendo com que um anjo perdesse o seu lugar, quanto mais suscetíveis estamos ao pecado do orgulho devido à natureza pecaminosa nesta terra. Eu vou dar aqui 3 passagens da Bíblia que tratam de orgulho e de humildade. A primeira fica em Lucas 14, versículo 11. E é o final de uma parábola onde Jesus explica como agir quando se é convidado a um banquete, em Lucas 14. E sabe, nós somos convidados para banquetes hoje em dia às vezes. Eu fui convidado para um ontem. E Jesus disse, ele era tão prático. Ele sempre dava instruções muito simples. Primeiro, eu quero dizer que Deus nunca disse que ele vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nos humilharmos. Eu digo às pessoas, Deus podia te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. Não ore, Deus me torna humilde, porque essa não é uma oração bíblica. E além do mais, provavelmente você se arrependerá dos resultados desta oração.
Há algumas semanas ou meses depois, quando você se encontrar numa situação mais humilhante e perguntar a Deus como eu vim parar aqui, bem, você orou, você orou. Jesus diz que quando você for convidado para o banquete, não saia correndo para pegar o melhor lugar, o lugar de honra, porque você será envergonhado quando alguém chegar e disser, é o orador que tem que sentar aqui, você arranja o lugar naquele canto ali. Jesus disse, quando chegarem, peguem o lugar mais inferior. Muito sábio. Quando você está no fundo, não tem mais nenhum lugar para ir, a não ser para cima. Não sei se vocês conhecem uma oração de um homem chamado John Bunyan. Eu trago isso há anos e ele diz: aquele que está embaixo não teme nenhuma queda, o que se humilha não teme nenhum orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Veja, quando você está no chão, está seguro. Não dá para ir mais para baixo. Muito raramente eu ministro em reuniões públicas grandes como esta, sem antes tomar meu lugar de rosto no chão, de joelhos diante do Senhor. E eu digo a vocês, antes desses encontros, Ruth e eu ficamos assim por muito tempo. É ali que eu me sinto realmente seguro, lá no chão. Então Jesus disse no final da parábola, se você não quer ser envergonhado, evite a situação, não vá sentar na melhor mesa, sente no lugar mais inferior e só terá um lugar para ir, para cima. E ele resume tudo nestas palavras em Lucas 14, 11. Pois todo aquele que se exalta será o humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isto é universal, ou seja, se aplica no universo, aplica-se no céu e se aplica na terra. Grande demonstração dessa verdade está em Lúcifer e em Jesus. Lúcifer foi o ser criado por Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e a Bíblia diz que Deus o exaltou grandemente. Diz em Filipenses 2,9, desta forma Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu posso prometer a vocês exaltação. Se vocês se humilharem, não há nenhuma exceção. Eu tenho uma série de mensagens com este título, O Caminho para Cima. Fique embaixo, quanto mais para baixo você vai, mais você acaba em cima. Não há nenhuma exceção para isso, mas eu quero falar sobre a humildade como uma condição essencial para uma oração eficaz. E eu quero pegar algumas declarações para provar isto. Vamos começar com Tiago capítulo 4, versículo 10, e mais duas passagens que leremos. Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Notem que ele diz humilhem-se. Não diz ao Senhor para fazê-lo. É você que faz. Deus é que exalta se você se humilha. E uma passagem muito semelhante em 1 Pedro 5, e eu e Ruth proclamamos esta, antes da mensagem passada. Versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. O verso anterior diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, Deus estará te resistindo, e adivinha quem empurra com mais força? Você não pode se aproximar de Deus em orgulho. Lá em Salmos, diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe, e os mantém longe. Não há acesso a Deus com orgulho. Então, qualquer coisa que nos permite nos humilharmos é uma bênção que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável na hora. E uma das formas bíblicas apontadas para humilharmos é jejuando. E eu vou mostrar isso direto da Bíblia. Eu quero começar com uma declaração de Davi. Uma declaração muito simples. Em Salmo 35, versículo 13, onde ele diz, eu humilhava minha alma com jejum,
Algumas traduções dizem eu afligia a minha alma, mas no original em hebraico é eu humilhava a minha alma. Por que você precisa humilhar a sua alma? Bem, a sua alma é a parte arrogante em você, é a parte autocentrada, é a parte egoísta. Sua alma tem 3 funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções, e ela expressa isso nas seguintes frases: eu quero, eu acho, eu sinto. E Deus diz que o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante, o que é importante é a minha vontade, e se você quer se alinhar à minha vontade, você tem que tratar a sua alma. E uma forma de tratar a sua alma é humilhar a sua alma com jejum. Eu me lembro que há alguns anos eu preguei uma mensagem assim em Washington, D.C., e lá havia um advogado cristão. Ele entendeu a mensagem e disse: amanhã eu vou fazer isto, então amanhã eu vou jejuar. E ele fez, ele teve um dia miserável. Toda vez que ele passava por um restaurante, sentia o cheiro da comida. Quando passava por uma confeitaria, ele parava, olhava para a vitrine. Foi um dia miserável. Então, ao final do dia, ele deu uma lição ao seu estômago. Ele disse: ei, estômago, você me causou muitos problemas hoje. Você me trouxe vários desconfortos desnecessários. Então, por isso, vou te punir. Eu vou jejuar amanhã também. Veja, isso é humilhar a sua alma, é trazê-la à sujeição. Deixa eu dizer isso. O estômago é um maravilhoso servo, mas é um mestre terrível. Quem é o mestre da sua vida? Você ou seu estômago? Boa pergunta, é uma pergunta que todos temos que fazer. Acredite, pessoas no ministério não estão isentas desta pergunta. Eu já lutei batalhas contra meu estômago várias vezes, mas quando obtive a vitória eu fui abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de um jeito ou de outro eu recebi a bênção de Deus. E aí, se eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta e eu digo: Deus, o que acontece? E ele gentilmente indica de uma forma ou de outra. Você se tornou orgulhoso e autocentrado de novo. Quis do seu jeito. Você está deixando sua vontade e sua alma falarem. Ela tem que ser trazida à sujeição à minha vontade, à minha palavra e ao meu jeito. Então vamos ver alguns exemplos. Na verdade, apenas 2. Vamos ver o dia da expiação. Em Levítico capítulo 16, versos do 29 ao 31. Levítico capítulo 16, versículos de 29 ao 31. Veja, este é um capítulo bem longo, e são as ordenanças para o dia da expiação, que o povo judeu chama de Yom Kippur, e este é o dia mais sagrado do calendário judaico até hoje. E ele descreve a maneira como Deus ordena o sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. E tudo dependia daquele sacrifício. Todo o futuro e destino daquela nação dependia do sacrifício. Mas no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do seu povo. E a resposta que ele requer é que eles afligiriam suas almas. Esta é a tradução comum. Mas a palavra traduzida como afligir é mais frequentemente encontrada como humilhar. Então Deus requer que o seu povo humilhe suas almas. E esta é uma verdade muito significante. O sacrifício era algo que eles não conseguiam organizar. Estava fora da capacidade deles de prover, vinha inteiramente da graça de Deus, mas eles não podiam se beneficiar do sacrifício a não ser que se atendessem às condições de Deus e humilhar-se em suas almas. E também serve para nós cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, perfeito. Não podemos adicionar nada a ele, não podemos tirar nada dele. Mas se queremos nos beneficiar-nos dele, temos que atender às condições de Deus, assim como foi com Israel. E esta foi a condição que Deus determinou.
Versos 29 em diante de Levítico 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Agora, o povo judeu sempre entendeu isso muito bem, e com bastante precisão, que a frase afligireis a vossa alma significa jejuar, ficar sem comida de fato e de verdade. Naquele dia normalmente ficavam sem comida nem bebida. A propósito, deixa eu definir jejum para que possamos avançar. Minha definição de jejum é se abster de comida para propósitos espirituais, frequentemente também de bebidas, mas, falando de forma geral, não é. E se você se abstém de líquido, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar aqui era requisito a Israel humilhar a sua alma para receber o benefício do sacrifício feito em seu favor. E o povo judeu, por cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar sua alma significava jejuar. Na verdade, esta é uma prática que não foi quebrada na história desde os tempos de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas, jejuando. E no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, versículo 9, este dia é chamado de dia do jejum, que é a confirmação no Novo Testamento do entendimento de que afligir nossas almas é jejuar, é trazer nossas almas à sujeição, é não permitir que nossa alma dite algo para nós e para Deus, é nos submetermos a Deus. E eu reforço meu ponto com uma conversa que Deus teve com a terra, quando Ele nos comunica que a resposta que Ele quer de nós da mensagem da graça é apresentarmos o nosso corpo. Não é algo lá em cima voando no etéreo, é algo bem aqui embaixo na terra, prático. E quando Deus diz, eu quero que vocês se humilhem, uma forma de jeito nenhuma é a única forma. Uma forma é jejuando. Então lemos a respeito do retorno dos exilados depois do cativeiro da Babilônia em Esdras, capítulo 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo de exilados da Babilônia até Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses naqueles dias e tinham que passar por um terreno onde haviam bandidos, ladrões, inimigos de Israel. E Esdras tinha consigo não apenas mulheres e crianças, como também os mais preciosos vasos do templo para levar de volta. A questão era, como ele conseguiria uma passagem segura? E aqui está a solução de Esdras. Vamos ler em Esdras 8, começando do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Senhor, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Como foi que eles se humilharam? Apregoaram um jejum. Vejam, era um jejum bíblico para todo o povo de Deus. E então ele vem com esta afirmação bem interessante, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem de nosso inimigo no caminho, porque já havíamos falado com o rei, dizendo a ele: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou em um lugar pelo seu testemunho no qual ele tinha que provar aquilo que ele havia dito. Ele disse ao rei: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus. Ele nos protege. Então ele recebeu a tarefa de levar aqueles exilados de volta numa situação muito perigosa. E ele diz, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros. Mas como isso se encaixaria na minha afirmação que Deus protege o seu povo? Frequentemente acontece conosco. Testemunhamos e temos que viver do nosso testemunho. E então ele disse, eu não escolhi o caminho carnal, eu não escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho espiritual.
buscar a proteção de Deus, não com soldados e cavaleiros, mas jejuando, humilhando-se diante de Deus, invocando sua proteção. Você ler essa história, mas ele conclui no versículo seguinte: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história. Eles passaram em segurança, sem nenhuma perda e nenhum acidente. E em muitas situações, somos confrontados com duas alternativas: tomaremos o caminho carnal ou tomaremos o caminho espiritual. Bem, então deixa eu falar e testemunhar da minha própria experiência. Por haver me tornado o pai adotivo de uma grande família numa situação muito difícil e termos que nos mudar de país para país, de lugar para lugar, eu posso dizer que a minha primeira esposa Lídia e eu seguimos o exemplo de Esdras. Quando tínhamos uma jornada para fazer, jejuávamos e orávamos. E graças a Deus a nossa família sobreviveu intacta. Em meio a circunstâncias terrivelmente perigosas, em meio à guerra, à fome, sobrevivemos. E eu posso testemunhar, o caminho de Deus funciona. Ele é prático, não é algo teórico. Certo, então vamos considerar um pouco. Pessoas debaixo do julgamento de Deus, se o julgamento de Deus viesse a ser proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos avisar, e isso pode acontecer facilmente. Eu não acredito que está longe. O que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar, nos humilharmos diante de Deus. Sabe, houve um rei terrivelmente mau em Israel, chamado Acabe. Eu não sei se você lembra da história de Acabe, mas ele se casou com Jezabel e ele levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis, capítulo 21, Elias teve um confronto com Acabe. Ele pronunciou o juízo de Deus sobre ele. Vejamos aqui. Deus disse a ele, verso 21, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem, toda mulher da sua família será destruído. Esse foi o juízo de Deus. E então ele continua dizendo, no verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Então ele foi o rei mais perverso, e Deus anunciou o juízo sobre ele, através do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. Versículo 27, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, seu corpo jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei. Então temos aqui este homem apontado como um rei mais perverso de Israel até aquela época. O juízo de Deus foi pronunciado contra ele e sua família, mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse, não trarei o juízo nos seus dias. Ora, se o jejum pôde fazer isto com Acabe, o que poderá fazer a mim e a você como filhos de Deus? Você vê o potencial? E então na história de Jonas, na sua mensagem para Nínive, vemos que ele entrou na cidade, uma cidade muito perversa, violenta e má, e ele proclamou o que em 40 dias a cidade seria destruída. Aquela era uma mensagem de Deus. Como foi que os habitantes de Nínive responderam? Jonas, capítulo 3, verso 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E ele fez toda a cidade jejuar, até mesmo os animais jejuaram. E ele diz, no verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Uma cidade gentia, conhecida por sua maldade,
ouviu a mensagem de um profeta uma vez, arrependeu-se, jejuou e lamentou, e Deus poupou a cidade inteira. E Nínive foi poupada do juízo por 100 anos. Desde aquele tempo, então, se o jejum trouxe isso a Nínive, o que poderia fazer por nossa nação? O que poderia fazer quando o povo de Deus se humilha, clamando por ele? E então, para evitar o desastre, se lermos o livro de Ester, veremos como um homem chamado Amã conseguiu elaborar o seu plano. Era um complô na qual toda a nação dos judeus no território do reino da Pérsia seria destruída. E eu presumo que cada judeu na terra naquela época estava naquele reino porque era constituído de 127 províncias e se estendia da Índia até a Etiópia. E o decreto saiu, mas havia no palácio real uma judia, cuja nacionalidade não era conhecida, Ester, e o seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse: não pense que você escapará, diferentemente de cada judeu neste palácio. Porque, quem sabe você não está aí para um tempo como este? E Ester lançou um desafio. E ela disse: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim, não comam nem bebam nada por 3 dias durante o dia e noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Você lê o resto da história, que quando o edito foi proclamado, a situação inteira foi totalmente invertida e termina com um triunfo para o povo judeu e a preservação da nação judaica. O que foi que mudou a história? Qual foi o ponto de virada? Foi quando o povo de Deus jejuou. Sabe, eu penso o que é quase impossível exagerarmos sobre o potencial do jejum para mudar o curso da história. Não é de espantar que Satanás tente manter esta chave fora do alcance do povo de Deus. Ele tem medo disto. E agora há também muitos exemplos no Novo Testamento sobre jejum, e eu quero falar apenas de 2 exemplos. O que eu chamo de jejum individual e o outro de jejum coletivo. E no ministério de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, ele dá uma lista das maneiras como ele aprovou a si mesmo como ministro de Cristo. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, e então ele lista várias maneiras que o recomendaram como ministro de Deus, e ele diz assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então Paulo está dizendo que uma das formas como ele provou que ele era ministro de Deus foi jejuando. E então na mesma carta, capítulo 11, versos 23 ao 27, ele traz uma lista similar àquela. Ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E então ele dá uma lista completa de maneiras de como ele foi o ministro de Cristo. E no verso 27, ele continua a lista: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz: jejuei muitas vezes. E note que na fala dele, fome e sede são uma coisa, e jejum
é outra. Fome e sede é quando você não come porque não tem o que comer ou beber. Jejum é quando você pode comer, mas você nega. Esta foi uma das formas como o apóstolo Paulo provou a si mesmo como sendo um ministro de Cristo. E eu acredito que os ministros de Cristo deveriam provar a si mesmo desta forma hoje. Eu falei sobre minha própria experiência, mas só mencionei isto. Afinal, não há vantagem nenhuma em pregar sobre isto se você não pratica. Quando eu fui salvo, eu já tinha sido um cristão no nome, mas eu desisti do cristianismo, dei as costas para a igreja, eu estava procurando por respostas para os meus problemas em outros lugares. Mas quando eu fui salvo e batizado no Espírito Santo, eu nem sequer entendi o que me aconteceu e eu tive que ler o Novo Testamento para entender o que tinha acontecido comigo. Mas uma coisa eu acho que no intervalo de um mês, que ficou muito claro para mim, foi que Deus me disse que eu deveria jejuar toda a quarta. Eu não havia lido o diário de Wesley naquela época, ninguém pregou um sermão para mim, eu não sabia nem onde encontrar sobre jejum na Bíblia. Mas eu simplesmente tinha essa convicção dentro de mim de que eu deveria jejuar toda a quarta e pelos 4 e 5 anos seguintes até o fim da Segunda Guerra Mundial. Toda quarta-feira eu jejuei. Eu estava no deserto, num caminhão com 10 outros soldados e fomos jogados. Ali, sabe, quando você está no deserto, existe uma sombra, você tem que ficar ali e quer você queira ou não. E eu fiquei com aqueles soldados. Sabe, nós estávamos no Egito e os muçulmanos tinham um mês que chamavam de Ramadã, você conhece? Quando eles não comem, pelo menos não comem de manhã, eles comem bastante à noite. Eles compensam à noite o que eles não comeram de dia. Os outros soldados diziam que era a minha quarta Ramadã, porque não dá para jejuar em segredo quando se está vivendo com pessoas ao redor o tempo todo. Você nunca se livra delas. E eu digo que eu nunca teria feito o progresso que eu fiz se Deus não tivesse me mostrado esta chave. Houve um tempo no Quênia onde realizei um trabalho educacional que eu dizia que eu estava muito ocupado para jejuar, tinha muita coisa para fazer, então por algumas semanas eu não jejuei e o resultado foi desastroso. E daí eu decidi que eu nunca poderia estar ocupado demais para jejuar. E eu estou falando de algo que eu experimentei, vocês entendem? Eu creio apaixonadamente no que eu estou falando. Vamos falar de jejum coletivo no Novo Testamento, apenas 2 exemplos no livro de Atos. Atos capítulo 13. Um dos momentos mais significantes na história do livro de Atos, as pessoas chamam isso de o princípio do programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não vem do Novo Testamento, a palavra do Novo Testamento é apostólico. E este foi o primeiro envio de apóstolos, registrado no livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 13, versos de 1 ao 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Então haviam 5 homens que eram reconhecidos como os profetas e mestres. O versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando. Apenas deixando de lado qualquer outra atividade, ficando na presença de Deus, esperando que ele falasse. A Nova Versão Internacional diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Este é um dos pontos mais cruciais na história da igreja. Como isto aconteceu? Será que eles sentaram para pensar num plano? Ou trabalharam um sistema? Não! Eles deixaram de lado todos os seus esforços e esperaram Deus falar. E a forma como se consagraram foi deixando de lado a comida.
Quem sabe por quanto tempo, talvez um dia, 2 dias, eu não acredito que foi tão longo, mas eles simplesmente tiraram um tempo desligados de qualquer ocupação e distração, a fim de ouvir de Deus. E Deus falou. Diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ouviram de Deus a estratégia dele. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? É que raramente a igreja segue a estratégia de Deus. Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos programas, nossos sistemas, e a maioria deles não foi Deus quem iniciou. E Deus só se compromete a concluir aquilo que ele iniciou. Paulo diz em Filipenses 1,6, estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que ele começa, ele vai concluir, mas o que ele não começa, não tem compromisso de concluir. O que é importante é descobrir o que Deus está começando, qual é o plano de Deus, como podemos ouvir de Deus. E a igreja antiga estabeleceu o padrão, eles tiraram tempo de tudo, incluindo de comer, e disseram, temos que ouvir de Deus, e eles ouviram. Deus disse, bem, eu tenho um plano, eu quero que separem 2 homens, Barnabé e Saulo, e os envie. Não os enviaram imediatamente. Ouçam, diz então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então jejuaram de novo. Da primeira vez jejuaram para saber a vontade de Deus, da segunda vez jejuaram para comprometer aqueles homens a cumprir a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. E a palavra enviados aí vem de uma bela palavra grega que significa enviados e acompanhados. O Espírito Santo não disse apenas vão, disse vão e eu vou com vocês. E este foi o princípio do ministério apostólico. Naquela época foram chamados de profetas e mestres. Mas no capítulo seguinte de Atos, capítulo 14, verso 14, diz, quando os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando eles se levantaram apóstolos, quando foram enviados pela igreja, veja, o apóstolo é aquele enviado. Isso é tremendamente importante porque isto indica uma forma bíblica de como podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós acreditam em profetas e mestres? Você acredita que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperarem por Deus, jejuando e buscando, isto abre um padrão, uma forma bíblica de Deus enviar apóstolos. Quantos acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma boa coisa, porque são postos na igreja para aperfeiçoá-la. Se tivessem sido banidos, a igreja nunca estaria completa. Então, no momento mais decisivo daquele período, foi o envio daqueles apóstolos. No que isto resultou? Digam em uma palavra, não ouvi, na igreja. Agora eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram e então tiveram que estabelecer igrejas. Primeiramente tinham grupos de discípulos e depois tiveram que construir igrejas. Qual foi o ponto de transição de um grupo de discípulos para a igreja? Quais pessoas tiveram que ser levantadas? Me digam. Presbíteros, isso mesmo, foi aí que os discípulos se tornaram uma igreja. Quando surgiram os presbíteros para governar, então fizeram isso. Lemos em Atos 14, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tendo levantado presbíteros em todas as igrejas e orado com jejum, os recomendaram ao Senhor. Como levantaram presbíteros? Como entraram na mente do Senhor para saber quem seriam? Tem versões que trazem a palavra eleição. Sim, mas foi uma eleição de Deus. Como entenderam a mente de Deus? Qual foi a chave? Não ouvi vocês. Jejum, obrigado.
Vocês veem duas nomeações decisivas na obra da igreja, apóstolos e presbíteros. E na igreja antiga, ambas as nomeações foram alcançadas através da oração e do jejum. Por que esperaríamos fazer de alguma forma diferente em nossa época? Será que podemos melhorar este método? Deus nunca nos pediu para melhorar nada, apenas nos pediu para seguir. Entendem? Aqui está uma chave, e eu estou pondo ela em suas mãos. O que farão com ela? O que os cristãos desta nação vão fazer com esta chave? O que os cristãos da Austrália farão com esta chave? O que os cristãos da Inglaterra farão com esta chave, África do Sul e todas as outras nações onde esta mensagem chegar? Você acha que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor? Certo, então agora eu quero apontar duas conclusões. A primeira está na conhecida passagem em 2 Crônicas 7,14. Eu a chamo de esperança para uma nação. Esperança para uma nação. Quantos sabem o que 2 Crônicas 7,14 diz? Muitos, graças a Deus. Eu poderia citar de cor, mas não irei. Deus fala e ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então são 7 passos, 4 passos que o povo de Deus tem que dar, 3 passos que Deus dará quando nós dermos os 4 passos. Quais são os 4 passos que temos que dar? Qual é o primeiro? Eu não ouvi vocês. Nos humilharmos. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O próximo é orar. Deus diz: não comece a orar até tratar do seu orgulho. E então ele diz: buscar a minha face. Não significa uma reunião de oração das 8 às 9h30. Isso é orar até experimentar a presença de Deus. E então ele diz: se converter dos seus maus caminhos. E você diz: Deus, mas eu não tenho maus caminhos. E Deus diz: espere até entrar na minha presença e você descobrirá. Experimentamos isso em nossa igreja em Fort Lauderdale, cerca de 5 anos atrás. A esposa de um dos presbíteros recebeu uma palavra do Senhor para proclamar um jejum. Eu já vou falar sobre isso, um jejum coletivo. E aquilo não foi recebido com muito entusiasmo. O fato foi que os presbíteros, e eu era um deles, ficaram tão envergonhados que tivemos que fazer algo a respeito daquilo. E então dissemos que iríamos tirar um certo período para jejuar e orar. E nos encontrávamos toda manhã, e eu acho que era 5 da manhã. Bem, eu não estava lá, Ruth e eu estávamos viajando quando começaram. E se não me engano, na primeira manhã haviam 13 pessoas, a igreja tinha mais de 500 pessoas na época. Na manhã seguinte, eu acho que tinha 7. E aí começou a ficar como é típico nas reuniões de oração, na manhã seguinte haviam 4. Mas então um irmão, que não era um presbítero, recebeu um fardo do Senhor e ele passou 24 horas chorando. E as coisas mudaram. E quando Ruth e eu voltamos, eu disse: gostemos ou não, isso vem de Deus, é melhor a gente se envolver se não quisermos nos perder dele. E eu não posso entrar nos detalhes, mas pelas próximas, eu acho que 6 semanas, nos encontrávamos toda manhã às 5 horas da manhã. E passávamos a maior parte do tempo com o rosto ao chão, e os pecados foram confessados, foram espantosos. Era uma igreja ótima e respeitável. Mas havia adultério, fornicação, havia alcoolismo, e não veio à tona até entrarmos na presença de Deus. Não diga a Deus: eu não tenho maus caminhos para me arrepender. Provavelmente isso só vai dizer o quão distante você está da face dele. À luz do semblante dele, as coisas ficam diferentes. O que Deus pede de nós?
4 coisas: nos humilharmos, orar, buscar sua face, se converter dos maus caminhos. Como é que nos humilhamos? Fazendo o quê? Você entendeu a mensagem? Certo, veja, você pode jejuar e ser muito orgulhoso. Jesus disse, não jejue assim, não é assim que se jejua, é assim que os hipócritas jejuam. Mas ele não disse, é por isso que vocês não jejuarão. Mas ele disse, jejue da maneira certa, não da errada. Então Deus diz, eu faço 3 coisas, se você faz as 4, eu faço as 3. Eu ouvirei, eu perdoarei os pecados e eu sararei a terra. Quantos aqui gostariam de ver a sua terra sarada? Será que Deus já te mostrou um caminho? Será que há um remédio bíblico? Eu creio que há. Vamos para uma última passagem na Bíblia. Joel, capítulo 2. Esta é a passagem de onde as pessoas tiraram a expressão jejum de Joel. Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os filhinhos e os que mamam. É interessante, naquela época tinham crianças de colo e crianças maiores nos encontros. Quase todas as manhãs lá estavam elas, e elas pareciam incomodadas e desapontadas quando seus pais não as acordavam para a oração. Sabe, era um exemplo vivo disso. Vamos continuar. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e chorem, que digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Note que, acompanhando, percebemos que ele menciona 3 categorias: os sacerdotes, os ministros e os anciãos. E aqui está, esta é a responsabilidade da liderança na igreja, de dar o exemplo, de tomar a dianteira. Sabem quem são os líderes? As pessoas que vão na frente. Às vezes os ministros estão liderando de trás. Isto não é liderança. Jesus, no Getsêmani, levou seus discípulos consigo. E então tomou 3. E eles pararam e diz que ele foi um pouco mais adiante. Isto é liderança, é ir um pouco mais adiante. Uma vez ouvi um pastor dizer, eu tenho que correr para alcançar o meu povo. Isso não é liderança. Aqui está a responsabilidade da liderança. Agora ouçam a última declaração, onde no mesmo capítulo, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ele diz depois. Depois do quê? Depois do quê? Depois que o povo de Deus atendeu às condições dele. Agora eu sei que Pedro, citando isso no dia de Pentecoste, disse, acontecerá aqui nos últimos dias, mas aquele não era um cumprimento total, era um cumprimento antecipado, e é muito significante porque naquela passagem em Atos 2, Pedro cita o Senhor dizendo, derramarei do meu espírito, algo do meu espírito, e aquilo que começou no dia de Pentecostes. Mas nesta passagem Deus diz, eu derramarei o meu espírito, não do meu espírito, mas eu liberarei o meu espírito na terra, sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, ainda não vimos isto, vimos apenas um pouco salpicado. Há mais de 1 bilhão de muçulmanos na terra que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus. Como os alcançaremos? O que libertará o Espírito de Deus? Eu digo a vocês, se vocês já lidaram com o Islã, é uma fortaleza impenetrável. Para uma aproximação natural, você tem que ir pelos meios espirituais. Qual é o programa de Deus? Convoquem um jejum, santifiquem a assembleia. Que os anciãos, os sacerdotes e os ministros mostrem o exemplo.
E Deus diz: no meu tempo, quando atenderem minhas condições, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E eu creio que esta é a solução, e eu não acredito que haja outra, e eu creio que Deus nos mostrou na Bíblia o caminho. Vamos curvar as nossas cabeças diante do Senhor. Peça a Deus. Eu quero que você pergunte a Deus. Eu quero que você pergunte a Deus se tudo isso que foi dito vem da parte dele. Ruth e eu estávamos recentemente com Dave, Del, Garrett, no Havaí, são amigos próximos nossos, e Dave graciosamente orou por estes encontros que estamos tendo aqui, e eles disseram que perceberam que Deus estava para falar alto na Nova Zelândia. Eu creio que esta é a mensagem de Deus para a Nova Zelândia e para o mundo. Vamos derramar os nossos corações por um momento diante do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Abram comigo vossas Bíblias em Levítico capítulo 16, os versos 29 ao 31. Isso é sobre o dia da expiação, o que o povo judeu chama de Yom Kippur, que ainda é o dia mais sagrado do calendário judaico. 3.400 anos a partir do momento em que essas palavras foram ditas. Falando sobre este dia da expiação, Moisés diz: o Senhor está falando por meio de Moisés. Este será um estatuto perpétuo para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis vossas almas e não fareis nenhum trabalho em todos, seja um nativo de seu próprio país ou um estrangeiro que mora entre vocês. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para vos purificar, a fim de que estejais limpos de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um dia de descanso solene para vós e afligireis as vossas almas. É um estatuto para sempre. Essa é uma declaração muito enfática. É um estatuto para sempre. Isso é para nunca mudar. E como eu disse, por 3.400 anos ou mais, o povo judeu sempre observou o Yom Kippur. Mesmo se estivessem em um campo de concentração, eles o observariam como um dia do jejum. Em Atos 27:9, você não precisa ir até lá, mas é chamado de jejum. Então isso estabelece o fato bíblico que pode ser estabelecido de várias maneiras. Que quando Deus disse aflijam suas almas, ele quis dizer jejum. Deus disse aflijam suas almas, ele quis dizer jejum. Eu ministrei uma vez, anos atrás, com um irmão batista, acho que se chamava Clarence Fast. E eu sempre dizia Fast, com sotaque britânico, mas concluí que ele tinha o direito de decidir como queria que seu nome fosse pronunciado, então fui junto com ele e pronunciava Fast, pronúncia americana. Não é nada fácil para mim mesmo agora. De qualquer forma, estamos falando de... Minha definição de jejum é ficar sem comida para fins espirituais. Não é necessariamente ficar sem beber, embora o povo judeu para Yom Kippur, por cerca de 25 horas, eles normalmente fiquem sem comida ou água. É perigoso ficar mais de 72 horas sem água e eu nunca recomendaria que você fizesse isso. Eu conheci um pregador chamado Tommy Hicks que virou a Argentina de cabeça para baixo há um tempo considerável e ele passou 17 dias. Moisés ficou 40 dias sem comida ou água, mas nunca tente ir além de 72 horas.
a menos que você esteja em um reino sobrenatural com Deus como Moisés estava. Mas jejuar não é apenas ficar sem comida, é ficar sem comida para propósitos espirituais. Porque Deus exigiu que os israelitas afligissem suas almas. Essa palavra afligir é uma palavra muito poderosa. Também é usado para descrever o que um homem faz a uma mulher quando a estupra. É subjugar, humilhar. E Deus exige que humilhemos, subjuguemos e humilhemos nossas almas. E ele disse aos israelitas: se vocês não fizerem isso todos os anos, vocês não serão mais o meu povo. Então Deus atribui uma importância tremenda a este ato. Por quê? Porque você tem que entender a função da alma. A humanidade é um ser trino, feito à semelhança de um Deus trino. Espírito, alma e corpo. Não quero entrar em uma análise disso, mas essencialmente a alma é o ego. É o eu. E há 3 funções principais da alma, de acordo com a maioria dos teólogos: intelecto, vontade e emoções. Ou coloque a vontade em primeiro lugar: vontade, intelecto e emoções. Então, traduzindo para uma linguagem simples, sua alma é aquilo que diz: eu quero, eu penso, eu sinto. E é muito arrogante e autoafirmativo em cada um de nós. E Deus diz: se você realmente quer minha bênção, terá que aprender a subjugar esse ego arrogante e autoafirmativo em cada um de vocês. Lembro-me de um advogado em Washington, D.C., muitos anos atrás, quando falei sobre o jejum. Ele decidiu que é uma boa coisa a fazer, vou jejuar por 24 horas. Bem, ele teve um dia miserável. Toda vez que ele chegava perto de um restaurante ou algo assim, ou um lugar onde servia comida, ele quase não resistia a entrar. Mas ele conseguiu chegar até o final do dia. Então ele deu uma surra no seu estômago. Ele disse: agora, estômago, você criou muitos problemas para mim hoje. Você tem sido muito indisciplinado, então vou puni-lo. Vou jejuar amanhã também. Isso é subjugar sua alma. É colocá-la sob a disciplina e o controle de Deus. E Deus diz: se você não fizer isso, você não é meu povo. Isso é o que ele disse a Israel. Não estou dizendo que ele diz isso a você, embora não veja porque ele deveria fazer alguma coisa diferente. No Salmo 35:13, Davi fala dessa maneira. Davi fala dessa maneira. Salmo 35, versículo 13. Vou ler apenas a última parte disso. Minha roupa era de pano de saco. Saco era uma marca de luto, e jejum e luto andam muito juntos. Humilhei minha alma com jejum. Esta versão diz: eu humilhei. É lamentável que as traduções modernas do inglês muitas vezes colocam self, onde o hebraico diz alma, o que é legítimo, mas obscurece o fato de que Davi estava lidando com sua alma. Humilhei a minha alma com o jejum. Essa é uma das razões pelas quais Davi sobreviveu. Ele teve muitos problemas e nem sempre fez a coisa certa, mas aprendeu a humilhar a alma. Foi isso que o tornou um grande homem de Deus. E creio que todo servo bem-sucedido do Senhor precisa aprender a humilhar sua alma. Existem outras maneiras de fazê-lo, mas o jejum é realmente a maneira bíblica de fazê-lo. Agora, já citamos juntos 1 Pedro, capítulo 5, onde Pedro diz: humilhai-vos. Portanto, a maneira bíblica de fazer isso, a maneira bíblica, existem outras maneiras, mas a maneira principal de se humilhar nossa alma é jejuar. Agora eu quero dar a vocês alguns exemplos históricos. Primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo. Quando fui salvo em 1941, se você pode acreditar,
haviam pessoas vivas na terra naquela época. Eu não era totalmente ignorante da Bíblia, porque como anglicano, e uma das grandes forças da igreja anglicana é que eles leem as Escrituras em todos os cultos. Então, eu conhecia as Escrituras em certo sentido histórico, mas não tinha entendimento espiritual. Eu tinha 24 anos. Eu fui educado nas melhores instituições da Grã-Bretanha. Eu nunca conheci uma pessoa que me disse que nasceu de novo. Eu não sabia que tal experiência era possível. E então eu tive um encontro muito dramático com Jesus por meio da noite, em um quartel do exército. Deixe-me dizer-lhe isto. Você pode fazer muitas coisas e permanecer o mesmo. Você pode orar, você pode se juntar a uma igreja, você pode se tornar membro, você pode fazer todos os tipos de coisas e permanecer o mesmo. Mas quando você encontrar Jesus, você nunca mais será o mesmo. Isso é revolucionário. Devo falar a um grupo de jovens no sábado à noite e quero levar-lhes uma mensagem revolucionária, porque o Evangelho é uma mensagem revolucionária. Quando não é revolucionário, não é o Evangelho. Então, a sua própria maneira, e eu não sabia que o Senhor falava com as pessoas naquela época, mas Ele me indicou que queria que eu jejuasse um dia por semana em 1941. Devo dizer, sem ser arrogante, que tenho feito isso desde então, de 1941 até o presente. Frequentemente jejuo por mais tempo, até 3 semanas ou mais. Mas calculei outro dia que, tendo feito isso por tantos anos que sou cristão, jejuei mais de 3.000 dias, o que dá mais de 8 anos. Se o Senhor tivesse me dito, quero que você jejue 8 anos, eu teria ficado chocado. Mas levando uma semana de cada vez, consegui. Vou lhe dizer que nunca mais voltarei à prática do jejum. É muito importante. Então, vamos olhar para algumas das pessoas que fizeram isso. Abra no final de 1 Samuel, o último versículo de 1 Samuel, é muito interessante. Eu já era pastor na Inglaterra, em Londres, e decidi que ia jejuar uma semana. Então pensei comigo mesmo, alguém já jejuou por uma semana e sobreviveu? Eu pensei, será que vou sobreviver a isso? E deixe-me dizer a vocês, americanos, se você nunca estivesse na Inglaterra, os ingleses aquecem seus corpos, não suas casas. Então eu sabia que ia ser frio e foi. Então eu estava pensando, você sabe, alguém poderia jejuar 7 dias e sobreviver? E aconteceu de eu olhar o último versículo de 1 Samuel, e diz sobre os homens de Jabes Gileade. Então eles tiraram seus ossos, que são os ossos de Saul e seus filhos, e os enterraram sob a tamareira em Jabes Gileade, e jejuou 7 dias. Essas são as últimas palavras de 1 Samuel. Eu disse a mim mesmo, se eles conseguiram, eu consigo. Afinal, eles eram agricultores. Tinham de cuidar do gado e de outras tarefas agrícolas. Eles não foram capazes de apenas sentar e não fazer nada, e jejuaram 7 dias. E Deus abriu meu coração e entendimento para ver como isso é revolucionário. Essas 3 ou 4 palavras no final de 1 Samuel. Porque 1 Samuel, na história de Israel, é o livro de declínio, divisão e derrota. E no final de 1 Samuel, os filisteus derrotaram os israelitas e os expulsaram de suas cidades, de modo que fugiram pelo Jordão para o leste, e Davi, cuja única esperança da nação, retorna a Ziclag e descobre que os amalequitas tomaram a cidade e a queimou e levou embora todas as mulheres e os filhos de Davi e seus homens. Você não poderia escolher um momento de desastre maior. Mas se você olhar em 2 Samuel, é o contrário.
É um livro de recuperação, reencontro e vitória. E qual foi a virada? Os homens de Jabes Gileade. Não acho que seja possível enfatizar demais a importância do jejum. Foi isso que trouxe a mudança, o ponto de virada. Então vamos ver alguns outros. Vejamos o conhecido personagem Jonas. Vamos ver Jonas capítulo 3. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui conhece a história de Jonas. Ele era um profeta e Deus lhe disse para ir para Nínive, leste. E ele se levantou e foi para o oeste. A direção exatamente oposta. Analisei cada passo que Jonas deu a partir de então, foi um passo para baixo. Ele desceu das montanhas para a planície, da planície para a cidade, da cidade para o navio e do navio para o mar. Então deixe isso ser um aviso para você, não retroceda. Porque a partir desse momento, cada passo que você der será um passo para baixo. Jonas é um personagem favorito meu, acho que quero relatar algo que aconteceu, acho que em 1970, 1971 pode ser. Nos primeiros dias orvalhados do reavivamento carismático, quando o orvalho ainda estava fresco na grama que agora evaporou, e eu me tornei associado de 3 pregadores bem conhecidos, Bob Mumford, Charles Simpson e Don Besham. Quero dizer, éramos muito simples, mas deixamos claro que Deus nos colocou juntos. Bem, isso foi uma ameaça para todos os outros no corpo de Cristo, basicamente. E então, naquela época, Dennis Benitti, o reitor da Igreja Episcopal de São Lucas em Seattle, Washington, era um dos líderes do movimento carismático. Então as pessoas, os líderes em Seattle e eu formamos pastores em Seattle, por um curto período decidiram que tinham que fazer algo a respeito porque havia muita discórdia, divisão e mal entendidos. Então eles convidaram todos os pregadores carismáticos conhecidos que estavam viajando, cruzando a América com navios que passavam a noite e nunca se encontravam, para vir a Seattle para, acho, 3 ou 4 dias juntos. Eles disseram: não temos dinheiro para pagar sua passagem, mas todas as noites os enviaremos em pares para uma igreja local e assim vocês poderão levantar o dinheiro para a sua passagem. Não era uma razão muito espiritual para nos enviar, mas era isso. E eles nos garantiram que você nunca sairá 2 vezes com o mesmo pregador. Bem, na primeira noite quero sair com Larry Christensen. Na segunda noite saí com Larry Christensen. Na terceira noite saí com Larry Christensen. Bem, você sabe, e Johannes e Erna entenderão isso pelo histórico de minha esposa como uma ex-luterana dinamarquesa. Os luteranos, bem na verdade, um pastor luterano era como um trapo vermelho para um touro para Lídia. Levou quase o fim de seus dias para superar isso. Então eu realmente não acreditava que houvesse bons luteranos, e eu tenho que dizer isso para minha vergonha. Mas depois de passar 3 noites com Larry Christensen, disse a mim mesmo: tenho que concordar que há pelo menos um bom luterano, e somos amigos desde então. Mas de qualquer maneira, sentamos lá, cerca de 30 ou 40 pessoas reunidas em uma grande sala, e olhamos umas para as outras e não sabíamos o que fazer. Por fim, um dos irmãos católicos disse: tenho de lhes dizer, irmãos, a verdade. Tenho medo de todos vocês. Todos disseram o mesmo. Eu não sei o que foi realizado. Passamos o dia inteiro discutindo o batismo nas águas e aquele cenário particular em que você tem católicos e episcopais e presbiterianos e batistas e pentecostais. E o que você tem? O batismo nas águas era uma coisa extremamente controversa. Eles passaram meio dia em demônios, onde eu era realmente o foco. De qualquer forma, passamos por isso e fiz amigos que duraram pelo resto da minha vida. E agradeço a Deus por isso.
Mas de qualquer forma, no final, eu tinha sido um pastor lá brevemente. Então eu conhecia alguns dos pastores e eles estavam conversando entre si e disseram: sabe, não organizamos essas reuniões para impactar a cidade de Seattle. Marcamos as reuniões para pagar as passagens do pregador, mas na verdade eles causaram muito impacto na cidade de Seattle de que quaisquer reuniões que organizamos para isso. Então eu estava no avião. Agora isso é muito subjetivo, mas eu estava no avião voltando para Fort Lauderdale e meio que meditando como é que reuniões não foram marcadas com o objetivo de impactar a cidade, causaram mais impacto na cidade do que as reuniões marcadas para esse fim. Eu senti que tive uma pequena conversa com o Senhor. Isso é subjetivo. Bem, senti que o Senhor me disse: diga-me com quem tive mais problemas, com Jonas ou com o povo de Nínive? Então pensei sobre isso e disse: Senhor, quando você endireitou Jonas, não teve problemas com o povo de Nínive. E senti que o Senhor me disse: quando eu endireitar os pregadores, não terei problema com o povo. E ele não disse os outros pregadores. Eu quero que você saiba disso. Acho que há uma verdade profunda nisso. Mais tarde, juntamente com Bob Mumford, Charles Simpson, Don Basham e Ian Baxter, deveríamos reunir o corpo de Cristo. Foi fácil. Você pode reunir o povo de Deus. Você sabe o que é difícil de se reunir? São os pregadores, os ministros. Mas nós percebemos isso, e digo sem nenhuma atitude de crítica. Não são as ovelhas que separam o corpo, são os pastores. Você pode reunir ovelhas, mas reunir pastores exige um milagre. De qualquer forma, essa é minha pequena introdução à minha história de Jonas. Agora você sabe que Jonas teve uma segunda chance, graças a Deus por uma segunda chance. E ele entrou na cidade, se você leu no capítulo 3. Então Jonas se levantou e foi para Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade extremamente grande, com uma extensão de 3 dias de viagem. E Jonas começou a entrar na cidade no primeiro dia de caminhada. Então ele clamou e disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então o povo de Nínive acreditou em Deus, proclamou um jejum e vestiu-se de saco, desde o maior até o menor. Bem, eu disse a mim mesmo: isso é incrível. Porque a simples declaração de Jonas teve um efeito tão poderoso em uma cidade tão grande e perversa? Concluí que era porque ele havia atravessado a barriga da baleia. Quero dizer, ele não falou sobre o julgamento de Deus de um aspecto teórico. Era muito real para ele. E o mais incrível é que toda a população de Nínive, esta cidade muito perversa e violenta, se arrependeu, desde o chefe, o rei, até o menor. Eles proclamaram um jejum e ninguém foi autorizado a comer ou beber, nem mesmo o gado. A cidade inteira jejuou. Não há outro jejum que eu conheça como esse em qualquer lugar da Bíblia. O interessante é que Nínive teve um profeta uma vez e se arrependeu. Israel teve muitos profetas muitas vezes e nunca teve um arrependimento paralelo. Você sabe que eles dizem que a familiaridade gera desprezo, e temo que isso seja verdade para alguns de nós. Estamos tão familiarizados com a Bíblia que não sentimos seu impacto. De qualquer forma, não preciso entrar na história de Nínive em grandes detalhes. O fato é que um dia, ou possivelmente mais de um dia de jejum, mudou toda a história de Nínive. E Nínive foi poupada do julgamento de Deus por mais de 100 anos. O interessante é que Nínive foi poupada, o norte de Israel não foi poupado. E Nínive foi o instrumento de julgamento de Deus sobre o norte de Israel. Há uma lição para isso. Portanto, há uma cidade inteira, uma cidade pagã perversa, cuja história inteira foi mudada por meio da oração e do jejum. Em seguida, veremos a história de Esther, no livro de Esther, capítulo 4.
Espero que todos vocês conheçam a história de Esther. Acho que tenho o privilégio de falar com pessoas que conhecem a Bíblia. Se você falar na Inglaterra hoje para os jovens, eles não têm a menor ideia do que a Bíblia tem a dizer. Você pode falar com eles sobre Pedro e eles não sabem quem era Pedro. Alguns deles nem sabem quem foi Jesus. Essa é uma situação terrível, mas temos que fazer algo a respeito. Isso é muito interessante, porque Israel, o povo judeu, nunca jejuou e se arrependeu enquanto era uma nação livre e independente. Mas quando eles foram levados para o cativeiro e Ramã conspirou para destruir todo o povo judeu, pela primeira vez todo o povo judeu se arrependeu e jejuou. Acho que, de certa forma, talvez isso se aplique a nós aqui. Ainda somos livres e independentes até certo ponto. Vamos usar nossa liberdade da maneira certa ou vamos esperar até que ela seja tirada de nós? E então fazer o que os judeus fizeram em Suzã? Então eles se humilharam, eles aprenderam o que a vara de Deus faria. Eles estiveram sob a disciplina de Deus. Eu oro, queridos irmãos e irmãs, que não tenhamos de seguir esse caminho, porque isso poderia facilmente acontecer, pode facilmente acontecer de perdermos a nossa independência, perdermos a nossa liberdade e lamentarmos por não a ter utilizado melhor. De qualquer forma, vamos apenas olhar. Você sabe que saiu o decreto de que todo judeu deveria ser aniquilado. E Mordecai, que era primo de Esther, colocou Esther na posição de rainha. Mas não se sabia que ela era judia. E então Mardoqueu enviou uma mensagem a Esther do palácio do rei. E no versículo 13, e Mardoqueu disse-lhes que respondessem a Esther: não pense em seu coração que você escapará no palácio do rei mais do que todos os outros judeus. Pois se você permanecer completamente calada, neste momento alívio e libertação surgirão para os judeus de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. No entanto, quem sabe você veio ao reino para um momento como este? Então Esther lhes disse que devolvessem esta resposta a Mardoqueu: vão, reúnam todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, de noite ou de dia. São 72 horas. Minhas criadas e eu também jejuaremos. E assim irei ao rei, o que é contra a lei. E se eu perecer, pereci. Isso é compromisso que você vê. Não importa se eu vivo ou morra, a questão é que eu farei o que é meu dever de fazer. Então Mordecai seguiu seu caminho e fez conforme tudo que Esther ordenou. E então lemos como Esther vestiu suas vestes reais e entrou na presença do rei, a corte interna. E a lei era que qualquer um que fizesse isso, sem ser convidado, seria condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Eu sempre gosto disso. Ela jejuou e orou, mas quando foi ao rei, vestiu seu manto real. E havia uma lei que ninguém podia ir à presença do rei em jejum. E eu acho que a igreja tem que chegar a um ponto que depois de jejuarmos, colocamos nossas vestes reais. Nós nos comportamos como uma rainha. Tenho uma pequena série de mensagens chamada Esther, a rainha que Deus está procurando. Ou algo assim. Eu fiquei tão impressionado com Esther. E ela mudou a história do seu povo. Ela e os judeus que jejuaram. Veja, se você quiser mudar a história, a ferramenta mais eficaz é o jejum e a oração. Porque é auto-humilhação. Saímos do caminho e deixamos Deus livre para fazer o que Ele quer. Depois há Esdras e os exilados que retornaram.
Esdras capítulo 8, versos 21 ao 23. Agora Esdras foi comissionado pelo rei da Pérsia para liderar uma companhia de exilados judeus voltando da Babilônia para Jerusalém. É uma longa jornada, novamente em meio a tribos selvagens muito indisciplinadas. É uma jornada perigosa e Esdras não tinha apenas as esposas e os filhos, mas também todos os vasos preciosos do templo. Agora a sua pergunta era: como devemos ser protegidos? Ele disse: eu poderia ter pedido ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros, mas eu estava dizendo ao rei que nosso Deus cuida daqueles que o servem. Esse é o problema de testemunhar, então você tem que viver de acordo com o seu testemunho. Essa é uma das razões para testemunhar. Então foi isso que aconteceu. Então proclamei o jejum ali junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante nosso Deus, a fim de lhe pedirmos o caminho certo para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo na estrada, porque havíamos falado ao rei dizendo: a mão de nosso Deus está sobre todos aqueles que o buscam para o bem, mas seu poder e sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e ele respondeu à nossa oração. Eles passaram com segurança. Eles não perderam uma pessoa, eles não perderam nada. Agora todos vocês, americanos instruídos, saberão o que eu vou dizer. Mas sendo britânico, fiz uma descoberta. Descobri que bem na origem da história desta nação está unida a oração coletiva e o jejum. Você sabe disso? Foi uma descoberta chocante para mim, porque você sabe, para o povo inglês, os peregrinos eram realmente desistentes. Eles apenas navegaram para o oeste e saíram da história britânica. E isso é tudo o que eu sei sobre os peregrinos, mas acredito que foi em 1973, não me lembro exatamente, John Talcott, que acredito que estará aqui conosco. Ele é o senhor Plymouth, Massachusetts, me convidou para ir a Plymouth e realizar alguns serviços fúnebres comemorando o 250º aniversário do desembarque dos peregrinos. Bem, pensei, é uma grande honra. Mas achei melhor descobrir algo sobre os peregrinos. Então fiz uma pequena pesquisa e descobri que agora sei mais sobre os peregrinos do que a maioria dos americanos. Na verdade, quando comecei a compartilhar o que descobri nas congregações em todo o país, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar das pessoas de quem eu estava falando. É absolutamente chocante como as forças do inimigo mantiveram o povo americano ignorante de sua própria origem. Vou ler um pouco para você agora e vou me gabar um pouco sobre Cambridge. Não há muito do que se gabar em Cambridge, mas eu sou de Cambridge. Você sabe que fui estudante, estudioso e membro do King's College em Cambridge. Estou lendo agora meu pequeno livro Moldando a História através da oração e do jejum. Tendo obtido meus próprios diplomas na Universidade de Cambridge e tendo recebido uma bolsa no King's College de Cambridge, fiquei particularmente interessado em ver quantos dos peregrinos, líderes espirituais, receberam sua educação em Cambridge. Agora acho que a maioria das pessoas em Cambridge não tem nenhuma pista desse fato. 3 dos mais intimamente associados à história do peregrino foram Richard Clifton, John Robinson e William Brimster. Clifton era o ancião da congregação original em Scrooby, na Inglaterra. Robinson era um ancião da congregação dos peregrinos em Lenden, na Holanda, onde eles tinham que ir para manter a liberdade religiosa. Brewster foi o ancião que realmente viajou no Mayflower. Todos esses 3 homens receberam sua educação em Cambridge. Quero dizer, Cambridge não tem ideia disso, eles não sabem, e a maioria dos americanos não sabe. Aqui estou eu, de Cambridge, e fiquei um pouco orgulhoso de Cambridge à luz disso.
Há muito pouco mais do que se orgulhar. Ora, John Robinson era quem ia com os peregrinos para a Holanda, onde encontravam proteção religiosa e eram livres para praticar o que na época não eram livres na Inglaterra. Quando eles estavam em Landen e planejavam partir e passaram por Plymouth, na Inglaterra, para este continente, antes de deixarem Landen, eles tiveram um dia coletivo de oração e jejum. Toda a congregação, homens, mulheres e crianças. E este é o fim do discurso de Robinson dado na sala em sua História Cristã, na Constituição. Isso é o que Robinson disse a essas pessoas. Falta pouco para nos separarmos. Sinto tanta emoção que eles sentiram naquele momento. E o Senhor sabe se ele, Robinson, viverá para ver nosso rosto novamente. Mas quer o Senhor o tenha designado ou não, ele nos encarregou diante de Deus e de seus anjos abençoados, para não segui-lo além do que ele seguiu a Cristo. E se Deus nos revelar qualquer coisa, por qualquer outro instrumento seu, estejamos prontos para recebê-lo, como sempre deveríamos receber qualquer verdade por seu ministério, pois ele estava muito confiante de que o Senhor ainda tinha mais verdade e luz para irromper da sua santa palavra. Eu gosto dessa atitude. Não sabemos tudo, há mais nisso. E assim, eles tiveram um dia solene de oração e jejum. Embarcou no navio e zarpou. E acabou passando por Plymouth, Inglaterra, em Plymouth, Massachusetts. De muitas maneiras, essa foi a semente da qual esta grande nação cresceu. Acho que de muitas maneiras é hora de voltar às suas raízes para perceber que havia outras forças em ação. Havia poderes ocultos que também estavam em ação. Mesmo assim, esse foi o fluxo principal da vida desta nação desde sua origem. Tudo bem, vamos para o Novo Testamento. Muitas pessoas dizem, isso foi no Antigo Testamento e esse é o tipo de coisa que eles fizeram no Antigo Testamento. Irmãos e irmãs, vocês estão enganados. O exemplo número 1 de jejum no Novo Testamento é quem? Jesus. Isso mesmo. Vamos voltar para Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Esse é o início do ministério público de Jesus. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, sendo tentado durante 40 dias pelo diabo. E naqueles dias ele não comeu nada e depois, quando terminaram, ele teve fome. Ocasionalmente, isso é uma verdade, você pode jejuar por um período e não sentir fome, mas quando o jejum termina é quando você fica com fome. Mas esse foi o início do ministério de Jesus. Ele não fez nada no ministério público até passar 40 dias em oração e jejum, buscando a Deus. E diz no versículo 1 do capítulo 4, Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Mas se você ler o final daquele período de jejum no versículo 14, diz: então Jesus voltou no poder do Espírito Santo. Quero que você saiba que há uma diferença. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é ministrar no poder do Espírito Santo. O que preencheu a lacuna? Jejum e oração. Muitos cristãos que conheço estão cheios do Espírito, mas não têm muito poder, porque eles não subjugaram o velho ego oposto dentro deles. A maneira bíblica de fazer isso é jejuar e orar. Agora, quando Jesus ensinou,
E é claro que o Sermão da Montanha é a passagem principal que olhamos. Ele usou a palavra quando 3 vezes. No versículo 2 do capítulo 6 de Mateus, ele diz: quando vocês fizerem obras de caridade. Ele não disse se vocês fizerem, mas quando. Ele tinha como certo que eles iriam fazer. No versículo 5 ele diz: quando você orar. Não se você orar, mas quando. E no versículo 16 ele diz: quando você jejuar. Não se você jejuar, mas quando. Ele colocou o jejum exatamente no mesmo nível das ações de caridade e da oração. E ele presumiu que todos os seus discípulos fariam todas as 3 coisas. Você se lembra que falei anteriormente sobre a diferença entre ser um discípulo e um membro da igreja? Esta é uma das linhas divisórias. Os discípulos praticam o jejum. Os membros da igreja podem ou não. E então, examinamos no livro de Atos os princípios que guiaram a igreja em seus primeiros dias. Voltamos para Atos, capítulo 13. Isto é geralmente chamado de primeiro envio de missionários. Embora eles não usassem a palavra missionários, eles usavam a palavra apóstolos. É um ponto de virada absoluto em toda a história da igreja. E diz no versículo 1: ora, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Portanto, ministrar ao Senhor para os líderes da igreja que são profetas e mestres, incluía o jejum. Acredito, embora não tenha certeza, que a NVI diz: enquanto eles adoravam o Senhor. Isso está certo? Então você vê que adorar inclui jejum. Então não me diga que você é um adorador se nunca jejua. Esse é o padrão bíblico. Então eles obtiveram a revelação da mente do Senhor: você tem que enviar Barnabé e Saulo. Então eles jejuaram novamente. Observe. Continua no versículo 3. Depois, jejuando e orando e impondo-lhes as mãos, despediram-nos. Então eles jejuaram e oravam 2 vezes, uma vez para obter a mente do Senhor, a segunda vez para equipar e capacitar os 2 que foram enviados. Agora você lê em Atos capítulo 14, versículo 23, a consumação da sua primeira viagem missionária em suas relações com igrejas estabelecidas. E deixe-me dizer, um grupo de pessoas sem presbíteros não é uma igreja. São os presbíteros que fazem uma igreja se forem os presbíteros certos. Assim diz no versículo 23. Depois de designarem presbíteros em cada igreja e orarem com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Assim, os 2 movimentos vitais e decisivos no desenvolvimento da igreja, o envio de apóstolos ou missionários e a nomeação de presbíteros ou líderes da igreja local, foram ambos feitos com oração e jejum. Eles são fundamentais para a vida da igreja. Agora, deixe-me voltar por um momento para Joel 2. Quero agora olhar para o elemento profético na oração e no jejum. É um capítulo muito longo e não consigo ler todo. Espero que alguns de vocês sejam incentivados a lê-lo por si mesmos em casa. É um momento de tremenda crise. Não sei exatamente a que horas se refere esse capítulo, talvez alguns outros possam, mas de alguma forma é um momento em que o destino da nação está
em jogo. Esta é a acusação profética de Joel, capítulo 2. Joel. Me desculpe. Joel, capítulo 2, versículo 15. Joel. Capítulo 2, versículo 15. Toque a trombeta em Sião, esse é o chofar. Esse é o chamado mais solene ao povo de Deus, para chamar a atenção. Consagre um jejum, convoque uma assembleia sagrada. Esse é um momento em que você não faz nada além de buscar o Senhor, uma assembleia sagrada. Reúna o povo, santifique a congregação, reúna os presbíteros, reúna as crianças e os bebês que amamentam. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu camarim. Então esta é uma comunidade total, você entende? Tal como aconteceu com os peregrinos de Lenden. Toda a comunidade estava envolvida e deverá estar envolvida. Chorem os sacerdotes que ministram ao Senhor entre o alpendre e o altar. Deixe-os dizer, poupa o teu povo ao Senhor, e não deixes a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem, porque deveriam dizer eles entre si: onde está o seu Deus? Então este é um tempo de crise nacional. E a mensagem de Deus ao seu povo é: consagre um jejum. E se você analisar, as instruções do Senhor, elas começam com a liderança. Os presbíteros, os sacerdotes e os ministros. Acredito que é assim que deve ser. É a liderança que tem que dar o primeiro passo. Agora não leremos o resto desse capítulo até o versículo 28. E acontecerá depois... Depois do quê? Depois do quê? Jejum, isso mesmo. Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e suas filhas profetizarão. Não precisamos ir mais longe. O que provoca o derramamento da chuva serôdia? Jejum congregacional e coletivo. Acredito que Deus não mudou. Acredito que se as igrejas da América fizerem isso no mesmo espírito, obteriam o mesmo resultado. Acredito que é possível que esta nação ímpia ainda possa ser abalada até os seus alicerces, pelo poder de Deus. Não estou dizendo que isso vai acontecer, acho que depende do que fazemos, mas acho que isso pode acontecer se fizermos a coisa certa. Amém. Só tenho mais uma coisa a enfatizar. Quantos de vocês sabem o que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora comecei a pregar isso mesmo antes de o IFA existir, em 1965. Mas recentemente o Senhor falou comigo. Eu acredito, agora isso é subjetivo, você tem o direito de questionar. O Senhor me disse, o que você tem pregado é absolutamente correto. Mas meu povo nunca deu o primeiro passo. E se não derem o primeiro passo, os outros não funcionam. Se meu povo, qual é o primeiro passo? Se humilhar. Não acredito que coletivamente a igreja na América tenha se humilhado. Acredito que muitos de nós não nos humilhamos. Você pode fazer todo o resto, mas não funcionará. Você vê que o jejum não necessariamente o torna humilde. O fariseu que jejuava 2 vezes por semana estava orgulhoso disso. Portanto, o jejum não lhe confere um distintivo de mérito que você possa carregar consigo. Você mesmo, temos que nos humilhar. E enquanto meditava sobre isso, senti que o Senhor me mostrou uma maneira prática
e muito simples de nos humilharmos, e acredito que isso absolutamente tem que funcionar. Você sabe o que é? Confessar nossos pecados. Diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Deus não está comprometido em fazer isso se não confessarmos. Não encontro em nenhum lugar das Escrituras que Deus tenha se comprometido a perdoar pecados que não confessamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ao confessar nossos pecados a Deus, nos humilhamos diante de Deus. Você realmente não pode permanecer numa atitude de orgulho depois de ter mencionado suas falhas, as coisas horríveis que acabou de fazer. Pelo menos eu não consegui. Depois, há outro aspecto. Essa é a vertical, mas ainda mais difícil e talvez importante é a horizontal. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confesse. Esta versão diz transgressões, mas são pecados. É a mesma palavra para pecados em outros lugares. Acho que, na verdade, só para especular um pouco, os tradutores da King James queriam evitar a impressão que era preciso confessar-se a um padre. Há uma certa pressão política nessa tradução, embora seja uma tradução gloriosa. De qualquer forma, está escrito e você pode verificar da maneira que quiser. Versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. Esta é uma das chaves para a cura física. Novamente, não vejo isso praticado na maioria dos lugares. As pessoas simplesmente impõem as mãos e dizem: irmão, Deus irá curar você. Deus diz: você pode precisar confessar seus pecados antes de ser curado, porque seu pecado não confessado é uma barreira que impede sua cura. Essa não é a única razão, existem muitas outras razões, mas é uma razão possível. Portanto, não acredito que possamos manter uma atitude de orgulho se confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Se confessarmos sinceramente. Se um marido disser à esposa: querida, sinto muito, eu não te tratei bem, falei muito redundante com você, fiquei muito impaciente com você, eu não te dei a consideração que você merece. Ele não pode estar orgulhoso. Isso está certo? Ou se uma mulher disser ao marido: sinto muito, mas não lhe dei o respeito que sei que devo a você. Tenho feito minhas próprias coisas, agradar a mim mesma, apenas fui egocêntrica. Me perdoe. Não tenho sido o tipo de esposa que a Bíblia diz que eu deveria ser. Não acredito que alguém que faça isso sinceramente possa permanecer orgulhoso. Esta é a chave para nos humilharmos. É confessar nossos pecados. E como eu disse antes, Deus não exige que confessemos todos os pecados que cometemos. Mas se recusarmos a confessar um pecado, não creio que Deus o perdoe. Portanto, esta é a minha recomendação para que coloquemos isso em prática. Sugiro que reservemos um pouco de tempo, de maneira não demonstrativa, para confessar nossos pecados a Deus, exatamente onde estamos agora. Você lembra que para aquele que sabe fazer o bem e não o faz, é pecado. Não existem apenas pecados ou comissão. Existem pecados de omissão. Abordarei um deles em uma mensagem posterior, se Deus quiser, e eu viver. Não vou entrar nisso hoje, você receberá mais tarde. Mas agora eu realmente sugiro sinceramente que passemos um tempinho, cada um de nós individualmente, na presença do Senhor, e deixemos o Espírito Santo colocar seu dedo nas coisas. Antes de esta reunião começar, Ruth e eu estávamos aqui com um dia de antecedência, como gostamos de estar.
E soberanamente Deus colocou o seu dedo em um pecado em cada uma de nossas vidas que remota há muitos anos e que nunca havíamos realmente reconhecido e confessado. Não acredito que poderíamos estar nesta reunião de forma eficaz sem isso. E acredito que, de certa forma, Deus permitiu que isso acontecesse conosco como um padrão para o que precisa acontecer com muitos aqui. Então vamos ficar em qualquer atitude que possamos fazer com os olhos fechados, com as cabeças baixas, curvados, pode ser sentados. Não podemos deixar você se prostrar, se ajoelhar. Simplesmente não há espaço. Mas vamos demorar um pouco, cerca de 3 minutos. Amém, amém, glória a Deus, isso mesmo, está certo. Não podemos concluir isso aqui esta noite, não tenho ilusões sobre isso, mas quero que você faça apenas uma pergunta a si mesmo. Existe uma pessoa contra quem pequei? A quem preciso me confessar e pedir perdão? Vou apenas deixar você pensar nisso por um momento e pedir ao Espírito Santo para deixar isso claro para você, e então vou pedir ao Joseph que venha e nos lidere na adoração. Ok, Joseph? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem.
E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!